Seja muito bem-vindo ao SuperaCast. Hoje eu estou aqui com o André Fantoni, professor especialista em ICMS, e hoje a gente vai falar muito sobre tributação. Então, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque essa conversa vai abrir muito a sua mente sobre carreira, dinheiro, mercado e, obviamente, tributos. E ao longo do episódio, o André também vai compartilhar os projetos, treinamentos que ele desenvolve. Bem, para a gente começar de um jeito muito simples. André, quem é você profissionalmente em uma frase? Eu sou estrategista tributário, tá? Meu papel é trazer a economia tributária para as empresas, com estratégias. Maravilha. Vamos pegar esse ensejo da estratégia. Você atua na área tributária, mas também você atua como educador e empreendedor. E antes você estava do outro lado, né? Você era um fiscal. Bem, hoje, qual é o problema que você de fato resolve com o seu conhecimento? Ah, maravilha. Como você falou, eu fiz uma transição de carreira em 2022. Então, eu fui do lado de lá do balcão, servidor público por 24 anos. Ganhei uma expertise muito boa dentro da Secretaria de Fazenda e agora estou do lado de cá ajudando os empresários a resolver as dores. As principais dores que a gente tem, né, como no Brasil inteiro, as empresas acham que eu estou pagando muito tributo e, de fato, estão. Né, recolhem de maneira errada e tem muito medo da fiscalização, medo de ser autuado. Particularmente agora, Gabriel, neste exato momento, a gente está vivendo a maior mudança do século, do milênio, na área tributária, que é uma reforma tributária, né? Então, todo o nosso sistema tributário está em mudança. Ela começou a ser implementada em 2023 e agora, em 2026, já começou a transição em vigor. Isso vai afetar 100% das empresas e nós, pessoas físicas, também. Então, hoje, a maior instabilidade do sistema tributário da economia está nessas mudanças, e é aí que a gente procura mentorar os contadores, os advogados, auxiliar os profissionais e ajudar ainda a socorrer os empresários. Bem, sendo brutalmente honesto, o que os empresários já deveriam estar enxergando e ainda não estão enxergando sobre a nova reforma tributária? Quando a gente fala em mudança, né, ela gera um caos, mas também ela traz muitas oportunidades. Então, o empresário que se prepara com antecedência, que faz consultoria, ele pode usar isso como uma oportunidade de zerar, né? Vamos lá, vamos fazer as regras de compliance, vamos zerar e começar o planejamento do zero. Renegociar contratos, fazer classificações fiscais, verificar os benefícios fiscais que ele tem direito, né? Uma consultoria preventiva, né, que é muito incomum no Brasil hoje. Hoje, normalmente, os empresários procuram a gente quando já receberam uma multa ou auto de infração, quando a empresa está em execução fiscal, bloquearam minha conta, aí a gente vai correndo atrás. Hoje o empresário está tendo a oportunidade de refazer todo o seu negócio. A reforma tributária ela não é só de tributos, ela é de todo o negócio, tá? E começar do zero, utilizando benefícios, consertar aquilo que ficou para trás, tá? E ter uma vida controlada, que costumo falar, né? Uma coisa é você pagar tributo, isso faz parte do planejamento, todo mundo é obrigado a pagar imposto. Por isso que ele é imposto, não é facultativo, né? Ruim é quando você tem que pagar a multa e penalidade, que aí sai do lucro, do bolso do empresário. Então, quando a gente antecipa, faz planejamentos, busca bons profissionais, a gente consegue reduzir de maneira lícita e legal o tributo a pagar e prover essa certa segurança aos profissionais. Bem, se você é empresário e está assistindo esse podcast, para o que você estiver fazendo e só tem a informação que aqui embaixo tem o perfil do André, é melhor já aguardar se você precisar. Se você já precisa, já deixa aí salvo, já começa a seguir André e continua aqui assistindo a gente. André, ó, eu quero dar alguns passos atrás e eu quero entender de onde você veio, tá bom? Para você estar onde você está hoje. Porque hoje você é um especialista, um expert na sua área. Então, como que foi a sua vida profissional? Me diz assim, resumidamente, para as pessoas poderem entender do que é feito, André. Pô, maravilha. Eu sou daí, do Rio, sou 021, tá? Então eu, de uma infância pobre no subúrbio do Rio, em Cavalcante, para quem conhece. E perdi meu pai muito cedo, com 4 anos, e a minha mãe me deu uma única obrigação na vida: estudar, né? E tudo que eu consegui na minha vida foi por meio do estudo, esse é meu propósito hoje, por isso a minha função de mentoria. Então eu comecei a estudar, eu queria ser engenheiro desde moleque, e eu pesquisei as melhores escolas de engenharia do Rio de Janeiro, e todas elas eram militares. Era o IME, no Exército, e a Escola Naval da Marinha. Então eu me inscrevi num pré-militar, não tinha dinheiro para pagar, mas aí eu ganhei uma bolsa de estudos,
eu usava o jaleco do Colégio Pedro II, qual eu me formei no segundo grau, então não pagava passagem, e usava o vale marmita da minha mãe para poder me manter estudando. Deu certo, graças a Deus. Eu entrei para a Marinha, me formei oficial, fiquei 10 anos, até que um ponto que a Marinha também ficou um pouco pequena para mim. A gente abre mão de muitas coisas na vida, principalmente tempo, que é o nosso bem mais precioso. Nesse meio tempo eu fui pai, sou pai de um casal, então eu tinha muito pouco tempo para me dedicar a eles e eu decidi migrar de carreira. Comecei a estudar de novo e passei no concurso para auditor fiscal da Secretaria de Fazenda. Em 2008 eu tomei posse em Mato Grosso, no meu concurso, do qual eu fiquei 14 anos. E ao longo desses 14 anos eu também fui entendendo, aprendendo, me aprofundando, estudando. Aí eu me formei em comércio exterior, contabilidade, direito, eh eh, ciências navais, foi na escola naval, então eu tenho 4 formações, e vi que eu podia usar o meu conhecimento tanto para mudar a vida das pessoas que queriam seguir esse caminho, como para ajudar as empresas que tinham, que geram riqueza no país, né. Por incompatibilidade de função, eu não podia muito prestar consultoria, mas eu podia dar treinamentos em company. Então desde 2009 eu leciono, eu dou aula, e me tomava muito tempo essa vida dupla, então eu tive que optar. Em 2022 eu saí da Secretaria de Fazenda, abri o meu escritório, montei meu escritório, já tem 3 anos, e graças a Deus isso é o que eu mostro hoje, o como eu fazia essa transição de carreira, como pegar larguei um salário de R$ 35.000 por mês, hoje graças a Deus eu faço mais de 6 dígitos, eu trabalho muito mais para isso, mas eu tenho muito mais prazer também e eu sou dono da minha vida. Eu até registrei uma marca, uma hashtagzinha que chama Vida de Tributarista, que é justamente o que representa a liberdade geográfica, né, o direito tributário ele devolve. Desde que você esteja sempre atualizado, sempre estudando. Então esse trabalho é muito mais, mas você tem retornos e consegue se recompensar. Então eu mostro como eu saí dos 30.000, uma falsa estabilidade que o sistema te dá, não existe estabilidade, tá? Para honorários acima de 100.000 por mês aí, para que a gente possa ter uma vida mais confortável, mais tempo com a sua família, né? E, de fato, ver o resultado que você gera nas empresas, que são as pessoas que geram riqueza nesse país. O setor público ele tem que prestar serviço de infraestrutura, né? Quem gera riqueza são os empresários, e é do lado deles que eu estou hoje. Pô, incrível, incrível. Eu queria me aprofundar nessa transição do mundo técnico para o digital e educacional, com você compartilhando o que foi mais desafiador para você mudar de rota. Gabriel, eu fui 24 anos servidor público. Quando eu me sentei nessa cadeira aqui, e não era essa cadeira, era uma salinha de 9 metros quadrados, era uma cadeira que eu comprei na Casa Bahia parcelada 12 vezes, porque eu tinha perdido meu salário, eu não sabia nem precificar o meu serviço. Porque eu nunca precisei, durante 24 anos, eu nunca sequer me preocupei quanto que eu ia receber, o quanto, porque sempre estava na conta todo mês. Então a primeira mudança foi a mudança de mentalidade. Falei, poxa, se eu não correr atrás, se eu não arregaçar as manguinhas, não vai dar certo, né. Então eu me lancei no digital, montei a minha empresa também, montei meu site, comecei a lecionar, que eu já amava fazer isso, pelo digital, comecei a vender infoprodutos, comecei a vender, criar esteira, funil, errei pra caramba, contratei um monte de gente pô, fui selecionando, enfim, no final a gente vai aos trancos e barrancos, porque ninguém consegue parar quem tem vontade de vencer, né. E eu além de ter vontade de vencer, eu tinha 2 filhos que dependiam de mim e uma mãe, que eu sou arrimo de família. Então não me permitia não ter um plano B, né, o plano B era fazer o plano A dar certo, e quando a gente tem um plano B, às vezes a gente relaxa no plano A, né. Eu não tinha plano B, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu sempre vivi muito bem, então tudo que eu ganhei eu gastei, exceto o meu conhecimento. Conhecimento eu tinha, era nunca a minha fonte de receita era essa. Então eu fui vender conhecimento e hoje, graças a Deus, o meu escritório está bem posicionado, tenho 10 livros publicados, dou palestra no Brasil inteiro, a gente tem um operacional muito forte aqui, eu fiquei na parte estratégica do escritório, e fazendo o que eu mais gosto, com a mentoria, porque eu de verdade, hoje, se eu falar para você que eu não preciso mais trabalhar, felizmente eu não preciso mais trabalhar, mas eu gosto de fazer, porque eu de verdade acredito que eu consigo mudar a vida das pessoas por meio da educação. Então virou um propósito de vida, né? Porque se você tem propósito de vida ficar rico, você vai ficar rico um dia. E aí o que que te faz levantar da cama no dia seguinte, né? O que que te motiva a continuar, né? Então o que me motiva a continuar é de verdade ensinar as pessoas a também trilharem um caminho de sucesso, desde que elas tenham vontade de aprender e de estudar, desde que elas não tenham preguiça, né? Então meu maior desafio foi esse, foi de saber
como é que é o jogo aqui fora, como é que precifica um produto, como é que você fecha um contrato, como é que você gera um script de venda. Eu tive que fazer curso de vendas. Eu tinha muita habilidade, hard skill, eu sabia muito de tributário, de CMS. Tenho 10 livros publicados, mas eu não sabia fazer um fechamento de vendas. Eu não sabia fazer uma postagem com intencionalidade para levar isso para uma chamada de vendas. Eu não sabia fazer network, eu era um bispato, né? Eu não precisava fazer network com ninguém. Eu era fiscal, eu tinha meu distintivo, minha carteira. As pessoas que vinham a mim com interesse para conseguir alguma coisa, né? Então, assim, eu precisei me jogar, me desafiar e estudar muitas habilidades, soft skill. Então, eu aprendi técnicas de venda, persuasão, posicionamento, brand, e isso mudou a minha vida. E aí eu fui para o digital. E o digital hoje é uma fonte de renda inesgotável, né? Mas desde que você entregue algum conteúdo, desde que você gere ROI, gere transformação na vida das pessoas. E graças a Deus, pelos depoimentos que eu tenho nas minhas páginas lá, eu tenho gerado isso, e esse é o meu propósito de vida. Então eu venci essa minha dificuldade de saber como é que era o mundo aqui fora, no mercado, entregando. Eu sempre entreguei muito. Cansei de dar aula de graça no YouTube, tá? E eu entrego de verdade. E isso me fez colher vários frutos aí em parcerias. Hoje a gente tem um dos maiores ecossistemas tributários aqui do estado de Mato Grosso. A gente oferece desde certificado digital até plano de viagem. Como eu viajo muito, a gente tem parceria com a agência de turismo, que é o nosso ecossistema plugado. Então, não só de tributário vive o homem vive de planejamento, de brand, de imagem, de digital, mas isso foi sendo construído com base em muito suor, muito erro, tá? E muito estudo. Pra gente falar, a gente já vai começar a falar das hard skills, mas é, você tá falando sobre as softs e sobre a importância. Você destacou muito como isso diferenciou você, como fez com que você fosse para um outro patamar, desenvolvesse um negócio completamente fora da sua zona de conforto. Porém, você com certeza sentiu que em algum momento você não conseguiria, ou você teve algum desafio, você pensou que talvez, cara, será que isso é pra mim? Existiu um momento desse? E se existiu, eu queria que você compartilhasse como é que foi e como é que você resolveu isso, porque eu já tô pensando nas pessoas que você vai ajudar que estão assistindo aqui esse podcast. Elas vão passar pelo que você passou. Inclusive, que vão sentir o que você sentiu, muito provavelmente. Então, compartilha com a gente o que você sentiu, assim, no seu momento mais desafiador e como é que você resolveu isso. Tá, com coragem, tá? É preciso ter coragem para tomar uma decisão na nossa vida, e essa decisão ela vai mudar as suas gerações futuras para sempre, né? Mas aquele que perde o telhado ganha as estrelas, né? Então, assim, você tem que tomar coragem de fazer uma opção, uma decisão. E quando eu tomei essa decisão, eu já sabia que eu ia enfrentar tudo isso. O militarismo me deu um negócio muito bacana, Gabriel, que é a chamada disciplina. Nem todo dia a gente vai acordar motivado, nem sempre a gente vai ter motivação para fazer as coisas, a gente vai ter o desânimo sim. Tem dia que as coisas não vão dar certo, e a gente reseta e começa tudo de novo. E eu tenho hoje, as pessoas não gostam de ter rotina, né? Hoje a rotina salva a minha vida. Porque se eu tivesse que aprender uma única coisa na minha vida, eu aprenderia vendas. Se eu tivesse que ter uma única característica na minha vida, essa característica seria foco. Então, assim, eu tenho foco, eu sou obstinado em ganhar dinheiro, em fazer networking hoje, em transformar a vida das pessoas, em falar sobre o que eu sei nas rodas, nem que seja num boteco tomando vinho no restaurante. Então, quando as coisas não dão certo, eu simplesmente cumpro a minha rotina e eu faço de novo. Quem me acompanha nas redes sociais vai ver que antes de mais nada na minha vida, eu cuido do meu CPF. Então, ninguém marca reunião comigo antes das 10 da manhã. Eu acordo cedo, eu estudo todos os dias, de 5 às 6 da manhã. De 6 às 7 eu faço a minha agenda do dia, faço minha oração e às 7 horas eu tô na academia. De 7 às 8 e muito pouco e tal, aí saio da academia, tomo meu café, 10 horas eu tô bombando, e eu não tenho hora pra terminar, tá? Eu paro 1, 2 horas da manhã, quando eu paro cedo eu paro às 11, que brigam comigo, tá? A Nutri falou que eu não posso, tô comendo besteira à noite. Mas, eu tenho uma rotina e eu só paro quando eu cumpro essa rotina. Eu divido os meus planos de ação em pequenas metas, né? Eu aprendi que ninguém corre uma maratona na primeira vez. Você corre 1 quilômetro, depois você passa a correr 2, 3, e a cada quilômetro você vai dando check, né? Check. Então, assim, quando eu tive vontade, na verdade, eu nunca tive vontade de desistir, tá? Isso nunca existiu. Eu já fiquei muito abalado. Já fiquei abalado porque como morri muito família, em alguns momentos eu cheguei a ter a imprevisibilidade de receita. Você imagina um cara que durante 24 anos podia passar cheque pré-datado adoidado, né?
E eu sabia que ele ia compensar porque eu tinha um salário fixo na conta. E daqui a pouco você faz uma despesa e você não sabe se vai poder cumprir. Porque um mês você pode ganhar 1 milhão. E você pode ficar, como eu já fiquei, 3 meses sem receber R$ 1 em caixa. Então você desenvolve uma outra habilidade, né? Que é de gestão de caixa, fluxo. Não é porque eu ganhei 1 milhão agora que eu tô milionário, eu vou ganhar 1 milhão todo mês. Mas a gente tem que aprender a administrar isso aí. E é muito difícil, para mim sempre foi muito difícil. Então, esse desafio, eu bati, na verdade, com meus mentores. Então, eu falo que eu só sou mentor hoje porque eu fui mentorado. Eu só cobro caro, meu ticket não é barato, porque eu pago caro. Eu comprei uma mentoria da Trinca, pode falar o nome aqui das pessoas e tal. Pode, Hoje eu claro. tô no clube do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, Joel Jota, que são meus mentores, né? Meus mentorados, ó, a ousadia. São meus mentores, são os caras que eu aprendi. Eu gastei mais de 100 mil, tá? Pra estar com eles. E eu falei, cara, eu vou, sem ter. Falei, eu vou pagar a primeira, depois eu vejo o que eu faço. No primeiro evento que teve, uma conexão presencial, de evento lá deles, eu gerei um contrato de 40 mil. Falei, opa, metade já foi. No mês seguinte, eu gerei um contrato de 200 mil. Falei, tá pago, ainda botei o dinheiro no bolso sem antes terminar. Então, assim, o ambiente que a gente vive, ele influencia, né? Então, o networking, ele não é tirar uma foto com um artista. Networking é você estar com as pessoas certas no lugar certo e ser interessante para elas. Então, quando eu entendi como é que funcionava o jogo, como eu entendi que eu não sou obrigado a saber fazer tudo, mas eu tenho que ter bons parceiros de confiança e a recíproca tem que ser verdadeira, eu comecei a fazer muitos negócios. E esses negócios hoje, até hoje, me rendem dinheiro, pinga todo mês. Eu faço planejamentos de recuperações tributárias que todo dia 20 eu recebo uma carta da Receita e pinga lá 50, 60 mil na nossa conta, quando não é mais. Por quê? Porque foi um trabalho que a gente veio plantando, plantando, plantando. Tá? Então, assim, eu sou um cara que tem muita fé, tá? Sempre que eu dei um passo à frente, mesmo sem saber se eu conseguia, eu me esforcei o dobro para conseguir, porque eu não tinha de onde tirar. Então, eu acho que motiva, né? Quando você já tem uma vida estabilizada, você sabe que mês que vem vai cair lá. Quando você não sabe e você faz uma despesa, é a motivação para correr atrás. Então, eu sempre corri muito atrás e, graças a Deus, sempre que eu fiz essas despesas que eu não tenho medo de dar um passo de investir, porque sempre houve retorno. E aí eu entendi como é que o jogo funciona, entendi como é que é o networking, e eu sei que quando a gente paga para estar num ambiente certo com as pessoas certas, cara, as coisas acontecem, tá? A gente tem que ser bom, mas também tem que parecer muito bom. E estar com essas pessoas muda muito o teu mindset, cara. Ontem, eu li uma frase, foi até o Joel que falou, tem gente que acha que ganhar 100 mil por mês é muito, né? Até o dia que você passa a conviver com quem ganha 100 mil reais por dia. E aí você fala, pô, é possível. Por que não? Né? Qual o caminho? O que que você fez? Me ensina, onde que eu leio isso? Tá? Eu sempre fui muito curioso e isso tem me dado retorno. Então, como eu vou voltar a bater na tecla lá atrás, eu de fato acredito e tenho como propósito de vida que a educação muda a vida das pessoas. Se você estudar hoje, hard e soft skill, vai acontecer na sua vida. Não tem como não acontecer, é impossível não acontecer. Hoje o mercado digital é uma grande alavanca, né? Mas vamos fazer um switch aqui para o mercado tributário, vamos falar sobre verdades incômodas. Você disse que o mercado tributário é mal compreendido. E ainda nesse momento agora de mudança, né, tão vertiginosa como você colocou, com a reforma tributária, assim, compartilha comigo, por que tantos empresários tomam decisões ruins e, na sua visão, quem está começando hoje acaba sendo enganado ou acaba cometendo erros assim profundos, por quê? Vamos lá, são 2 pontos. Primeiro é o empresário, né, o outro é o profissional da área tributária. O profissional da área tributária, ele viu no direito tributário a grande oportunidade de ficar rico. E se ele for bom, porque cada vez mais a gente está sendo demandada. São altos números, né? Não é feio ganhar dinheiro, não tem vergonha de falar que a gente ganha dinheiro mesmo, tá? Porque a gente gera resultado. Então hoje todo mundo quer ser tributarista. Só que se você for pegar os vídeos no YouTube, muita gente falando muita besteira por aí, muita gente com excesso de desinformação, muita gente repetindo a merda que os outros falam. Então, nesse ponto, a pessoa ela tem que focar em uma única coisa, escolher ali 3, 4 fontes de consulta de pessoas confiáveis para ela, e ela seguir uma mentoria. Eu falo, eu só sou mentor porque eu fui mentorado, né? Ninguém inventa a roda. Você tem que olhar para quem está lá em cima, quem já passou por essa estrada,
e seguir o espaço dele. E melhor ainda, se for orientado por ele, nem pisar nos erros que ele cometeu. Você já vai, né, não existe atalho, mas você já vai pelo caminho certo. Então as pessoas querem começar hoje, dá tempo. O mercado tem vaga bastante, Gabriel, tem vaga para iniciante, não tem vaga para amadores, para quem quer se aventurar. E não tem, porque a máscara cai. A gente está lidando com a parte mais sensível de uma empresa, né, ou de qualquer empresário, que é o bolso. Então, se a gente errar, os erros são muito grandes. Isso fecha uma empresa. E aí, partindo, fazendo o gancho pro lado do empresário, o empresário ele erra muito, primeiro que ele nos vê como um custo. Ele paga mal o contador dele. Eu sou formado em contabilidade e direito, nunca quis ser contador. O contador recebe 2 contos por mês, quando muito, tá? Para fazer tudo que tem que fazer, e imposto de renda, e lidar e manter a saúde financeira da empresa. E agora entra no novo sistema tributário, o cara não consegue estudar, porque ele tem que cumprir, está soberbado em deveres, em obrigações, né? Então ele não consegue se capacitar, não consegue ser uma pessoa melhor, e ele precisa pegar cada vez mais empresas, porque ele cobra muito pouco, então ele tem que ganhar no volume, né? E assim, ele não consegue se atualizar. Então, o empresário, se ele tiver uma visão estratégica, não o comerciante, o empresário, né, ele vai pagar bem aquelas pessoas que o assessoram. Se você quiser explorar, pagando mal, a mão de obra braçal, aí é um direito seu, né? É substituível também. Agora, a mão de obra intelectual, quem senta na mesa com você e te ajuda na tomada de decisão e te mostra, olha, você vai trocar de fornecedor aqui. Olha, tem um benefício fiscal que se a gente mudar este arranjo aqui, quem nunca ouviu falar aí do bombom, do sonho de valsa, do Crocs, da sobremesa do McDonald's? Cara, isso é mente de alguém pensando, né? Então, o grande problema é esse: o empresário quer pagar pouco e só nos procura quando já deu merda. E o contador, iniciante, o advogado, ele quer se vender como tributarista, mas ele só vai até a página 2, né? Então ele se prostitui no mercado para ter clientes, para poder começar a aprender, né? E assim, outro dia eu vi uma aula do Joel na mentoria, fala muita verdade, Gabriel. É muito mais fácil você vender mais caro do que vender mais barato. Mas pode parecer ridículo isso, né? Bom, se você vende mais barato, você está disputando preço com alguém, né? E aí a pessoa que te escolhe por preço, ela vai te trocar por preço também. Agora, quando você fala que é muito mais caro, é difícil, é diferente. A pessoa consegue enxergar o teu valor, desde que você tenha valor, né? Se eu falar que eu tenho 2 copos, olha, coincidentemente tem 2 copos Stanley aqui. Se eu te falar que um custa R$ 1.000, o outro custa 10.000, eu vou te dar um de presente, qual que você quer? Ó, de 10.000, né? Por quê? Eu Porque deve preciso ser explicar por melhor. que ele é melhor? É, Você já não, porque é pressupõe mais que ele é caro. melhor. Eu não Sim. perco tempo. E aí, se eu quero faturar 100.000 por mês, ou eu tenho que vender 100 copos de 1.000, ou eu vendo só 10 de 10. Né? Então, assim, a minha qualidade de vida muda. Eu tenho mais tempo para produzir, eu tenho mais tempo para me dedicar à minha família, né? Então, para mim, o grande erro está nesse ponto, de as pessoas disputarem, se degladiarem por preço, se prostituírem e não conseguir mostrar o seu valor para o empresário entender que nós somos um serviço de consultoria, de assessoramento e que a gente está ali para a empresa dele ter saúde financeira, né? Então, assim, o tributarista é uma peça essencial, assim como o teu gerente financeiro é, seu diretor de logística, seu diretor de marketing, né? Então, hoje está tudo interligado. O tributário tinha que ser um braço em separado da cadeira, né? Os maiores ganchos, as maiores viradas e os maiores quebras que existem nas empresas são por erro ou acerto tributário. É muito, muito forte isso, né? Vamos focar no profissional que quer ser tributarista, né? Hoje, qual você acha que é a maior dor? Você já falou da questão da valorização financeira, né? Mas qual seria, assim, se é essa dor, qual seria a maior dor de um profissional que hoje quer entrar no mercado tributarista, não sabe como fazer isso? Qual seria, assim, o principal problema que gera uma grande dor para esse mercado? Me adiciona aqui na brincadeira. Vamos lá. A principal dor dele é a insegurança, porque a legislação tributária ela é muito volúvel, ela muda com muita frequência. Então, se você não se dedica exclusivamente ao tributário, tá? Raramente você vai conseguir ser um cara que está sempre atualizado, um cara com as boas ideias, que consegue elaborar, entender as teses, né? E então você precisa ter um suporte para você se dedicar ao estudo. Hoje nós temos aqui país, 27 estados, 5.500 municípios, e todos eles têm sua norma tributária. Cada um tem pelo menos 3 impostos. Então imagina quantas normas existem no nosso país e que se alteram diariamente. Então isso é uma grande dor,
Então a insegurança, o cara quando vai aplicar um cálculo, vai fazer um planejamento, ele nem sabe mais se aquela norma que ele já aprendeu está vigorando. Aí ele tem que buscar ferramentas, consultas, né. Quando você tem um mentor, uma fonte de referência em que você confia e que se inspira, né, você tem essa segurança inclusive de fazer de maneira assistida. Então acho que a grande dor hoje, além da questão do posicionamento, mas falando em hard skill, é de se manter atualizado com a legislação tributária, de ter os insights, de estar acompanhando o movimento, né, e o mercado tributário se movimenta muito. O que você está passando é o seguinte: olha, se você quer ser um profissional tributarista e você está sozinho, você está deixando de ganhar dinheiro. Você está perdendo tempo. Porque, como tem tantas variáveis, é fundamental que você esteja dentro de um ecossistema que possibilite você saber tudo o que você precisa saber, seja de método, seja de como fazer, seja de novas informações e até mesmo agora, mais do que nunca, um desafio desse tamanho, que é a reforma tributária. Vai ter um monte de empresário com dúvidas. E quem eles Todos, têm que buscar? Você, todos. né? Você. Então, Para você ter pegando uma esse ideia. diga, Ah, diga. não, é assim, muita gente recorre à tecnologia e, com certeza, sem tecnologia você não consegue sobreviver no mercado tributário, mas as pessoas estão esperando os sistemas virem prontos para você apertar um botão. A geração de hoje está horrível nesse ponto. Só que sabe quem são os principais clientes hoje? Os donos de sistema, a TOTVS, enfim, por quê? Eles precisam de uma resposta na regra de negócio do contador, da empresa. O contador da empresa está esperando o sistema ficar pronto para executar, porque ele não teve tempo de estudar. E nós estamos socorrendo eles para que gerem um sistema, para que o contador seja um usuário. Olha, se você está nessa posição de quem aperta botão, você não vai se posicionar mesmo, ninguém vai te pagar mais de R$ 2.000 por mês, né? Você não tem poder de decisão, você não tem poder de assessoramento. E aí, nesse caso, entra o lance do estudo, mais uma vez o estudo. Vai ficar rodando, rodando e vou parar no estudo de novo. Bem, você já deve estar reparando que tem aqui um QR Code da imersão ecofiscal. A imersão ecofiscal vai ser exatamente esse ambiente. Você vai conseguir, e daqui a pouco ele vai falar exatamente os detalhes, mas você vai conseguir acessar outras pessoas como você, pertencer a uma comunidade, ter acesso a informação de qualidade que te traga segurança para você ganhar dinheiro, ainda mais se você já estiver no mercado, ou se você quer entrar nesse mercado e oferecer o que todo empresário quer, que é segurança. Você vai ser o lastro dessas pessoas e eles vão pagar muito bem por isso. Então fala um pouquinho assim, se você tivesse que explicar a sua metodologia e o que as pessoas podem esperar, inclusive, já da imersão, como é que você falaria? Maravilha. A Ecofiscal vem do nosso ecossistema fiscal, né? E como você bem falou, sem um ecossistema hoje você fica estagnado, você deixa dinheiro na mesa para os outros. O ecossistema, ele compete no mercado, a empresa está sendo esmagada. Eu sou formado em direito, se você pedir para eu fazer o teu divórcio, espero que não precise, né, eu não tenho a mínima habilidade para isso. Se chegar um funcionário, eu atendo um empresário, né, então o empresário tem uma empresa, ele fala: "Cara, tive que mandar um cara embora, justa causa e tal, ele tá me processando disso, você me defende?". Não, eu não sei nada, eu só sei tributário da minha vida, tá. Mas eu tenho no meu ecossistema um advogado trabalhista patronal. Por quê? Porque eu tenho que oferecer todas as soluções para a empresa. O CAC hoje, o custo de aquisição do cliente está muito grande, está muito alto. Já estou entrando no que a gente vai falar na imersão, tá? A Meta transpôs agora os 12% de imposto para gente, sem contar que esse ano é Copa do Mundo, eleição, ou seja, está todo mundo despejando um caminhão de dinheiro no digital. O custo do lead está muito alto. Então a gente tem que ter conhecimento, estudo para gerar no orgânico, tá? E cada vez mais a gente aproveitar aqueles clientes que já são nossos, né? Você vender mais para o mesmo cliente, o custo de aquisição é zero. Então, por exemplo, um exemplo prático, que as poucas pessoas não pensam. Você tem um cliente no seu escritório. Você sabe que toda empresa, a cada 1, 2 anos, ela tem que renovar o certificado digital. Obrigatório. Esse dinheiro já está no mercado. Mas por que eu não vou oferecer para ele? O cliente é meu. Eu faço certificado digital? Não. Mas eu tenho uma certificadora no meu ecossistema e eles fazem e eu ganho percentual, né? Eu faço evento no Brasil inteiro, então esse que vai ser agora, vai ser dia 13 e 14 de março em Cuiabá. Inclusive, eu não posso nem falar que as vagas estão abertas, se você entrar no site, no QR Code, você vai ver que você preenche um questionário de aplicação, por quê? A gente seleciona quem tem maturidade para participar desse evento ou não, Gabriel. Eu abro a caixa preta mesmo, eu mostro para as pessoas, como eu falei, eu não vejo eles como meus concorrentes, então eu quero ensinar, eu quero mentorar. Esse evento já aconteceu no Rio de Janeiro,
Aconteceu em São Paulo, janeiro, Maceió, fevereiro, março, Cuiabá e talvez Uberlândia e Vitória estão no nosso calendário também. A gente está fechando. Então a gente fica rodando o Brasil, fazendo, levando informação e conhecimento para aqueles que tenham um nível de maturidade que possam absorver isso. Também não adianta vir o cara que está começando do zero agora, que é estagiário, enfim, não é para você. Para você eu tenho um outro produto, um cursinho e tudo, e eu te ajudo no Instagram de graça, muitas vezes. Tá? Eu tiro dúvida todos os dias no Instagram. Tá? Então a gente tem parceria no nosso ecossistema com uma agência de turismo. Ah, no meu site tem um logo da agência de turismo, ele dá um desconto para você. Porque a pessoa, quando vai na imersão, ela não tem que ficar num hotel, ela não tem que viajar de avião, ela já não vai gastar esse dinheiro mesmo. Por que não gasta com a gente? Por que eu não posso ganhar com isso? É que as pessoas colocaram na cabeça que ganhar dinheiro é feio. É feio ser rico. Não, não é feio ser rico. É bonito. Se você ganhou dinheiro trabalhando com base na sua inteligência, não é. É bacana pra caramba. Eu adoro ganhar dinheiro. Eu gosto de vinho, gosto de viajar, então não tem problema ganhar dinheiro, desde que você saiba o caminho lícito para isso, né? Então, nessa imersão, é isso que a gente mostra. Eu quero participar dessa imersão. Você vai preencher um questionário, nossa equipe vai avaliar. Particularmente eu passo por todos, tá? Eu gosto de fazer isso, porque eu identifico o perfil da pessoa que vai vingar. Porque se a pessoa for na minha imersão, Gabriel, e ela não sair de lá faturando ali 50, 100, 150 mil com os serviços e com os caminhos que eu vou te mostrar, e isso envolve o digital, o infoproduto, podcast. Tem que ter podcast. Eu tenho podcast. É posicionamento, poxa. Tem que investir em certas coisas. Se a pessoa não sair de lá com a esteira de produto dela montado, com os funis que ela vai aplicar, com a bio dela redesenhada, com produtos que ela sai de lá vendendo no mesmo dia pro cara da esquina, cara, eu vou me sentir frustrado. Frustrado. Então, por isso eu seleciono quem tem potencial. A pessoa preenche o questionário de aplicação e a gente usa justamente isso. O que a gente fala na imersão? Eu conto o como eu fiz, porque conhecimento hoje virou commodity, infelizmente. Então, qualquer um acessa um chat GPT e consegue algumas respostas. Agora, como aplicar essa resposta na prática? Livro eu tenho um monte, tá ali no... Livro a gente tem um monte, mas o pessoal tem preguiça de ler. Aí, vai pro chat. Aí chega no chat, ele entende, mas como é que aplica? Aí a gente mostra como é que aplica, tá? Então vai desde a parte técnica, com casos práticos, e eu abro meus clientes ali, óbvio, tampando o nome, mas eu mostro os números, eu mostro o que é realidade, eu mostro o que é verdade. E eu mostro como eu penso em cada situação. Olha, esse tipo de autuação, eu penso dessa forma. E deu certo, olha aqui o resultado, olha aqui o resultado. Já derrubamos a alta inflação de 30 milhões. Esse alta inflação de 30 milhões me deixou rico. Tá bom? Um honorário de 13 milhões, não tem problema. E tá tudo bem. Mas, porque eu tive um insight, detectei um vício no lançamento, e eu mostro onde tá. Caso concreto. Fora isso, por que essa empresa com alta inflação de 30 milhões foi procurar o Fantônio e não foi procurar outros lá? Primeiro que eu tenho um posicionamento. Eu não sou nem de longe o escritório mais barato daqui de Mato Grosso. Não sou. Mas eu tenho uma autoridade técnica, que eu fui auditor fiscal, e eu tenho resultados para mostrar para as pessoas. Então, eu tenho muita indicação de boca. Posicionamento, eu faço o meu brand, eu transmito a autoridade dos meus cursos, tá? Eu invisto em marketing, eu faço podcast, eu tenho um canal do YouTube, né? Eu participo dos eventos presencialmente, eu gosto de network, eu dou palestra nas universidades aqui, então eu estou em movimento, cara. O mercado, ele privilegia quem está em movimento. Se você não tiver em movimento, acabou aquela velha advocacia. Contaram para você que você não podia fazer marketing na advocacia. Contaram para você que estava fadado ao sucesso, que já GPT ia acabar com a profissão. Se você ficar atrás do computador esperando o cliente bater na sua porta, filho, esquece, é melhor vai dirigir Uber. Todo respeito aos Uber. Mas não vai aparecer mesmo. Você tem que correr atrás. Ou você tem que se mostrar numa prateleira. E hoje a prateleira digital não é que seja de graça. Se você quiser, tem visibilidade de graça. Mas ao invés de você investir no outdoor, você investe numa agência de marketing, né, num tráfego pago, enfim. Você tem meios para aparecer para as pessoas, né? Ah, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo, Fotônio. Foda-se. Desculpa. Nem sei se podia falar, mas é exatamente essa a resposta que eu dou para as pessoas. Aí eu tenho vergonha de aparecer. Foda-se, vai ficar com fome. Você tem que ter vergonha se teu filho te pedir para você comprar um presente para ele não puder. Se tua mulher te pedir uma viagem e não puder. Tá? Você tem que ter vergonha se tua mãe estiver precisando de um remédio, você tem que pedir cartão de crédito dos outros emprestado para comprar. Já passei por isso. E eu sei que isso é ruim, é vergonhoso. Hoje, graças a Deus, eles não precisam disso, tá? Além de tudo, que para mim é o grande ganho desse evento, por isso que ele é presencial, as pessoas perguntam, vende ele online, filma e tal, filmo porque eu gosto de ver como é que foi a desenvoltura. Mas o que vale muito nesse tipo de evento, Gabriel, é o networking.
Ali você faz contratos no cara que está sentado do teu lado. A gente tem algumas dinâmicas para isso, inclusive, né? Ali você sai de lá com 2 contratos, 3 contratos. Por quê? As pessoas que estão ali, elas pagaram para fazer negócio. Elas pagaram para estar ali. E o ticket nem é alto não, tá, nesses eventos, não são tão altos assim. Mas a pessoa, para que ela seja comprometida com o resultado, ela precisa fazer um Pix, né? Eu poderia fazer um evento gratuito, porra, mas aí vai encher de gente que não tem a mesma mentalidade que você. Então, as pessoas, eu acho que elas só se comprometem quando faz um Pix. Eu sou o cara mais interessado e estudioso que eu conheço na minha vida, tá? Mas se eu não tivesse pago 100 mil na trinca lá do Flávio Augusto, na formação de mentores, talvez eu não tivesse me desenvolvido tão rápido e com tanta dedicação. Então eu paguei 100 mil, falei, pô, agora eu tenho que fazer valer esses 100 mil, né? Cara, eu paguei para estar nesse evento, um evento de sexta e sábado. Você podia estar jogando futebol, no barzinho, tomando cerveja, na praia, mas você escolheu estar numa sala com ar-condicionado aqui, ouvindo este careca falar, né? Então, assim, faça valer, cara. O cara que tá do seu lado, ele tá doido para fazer negócio com você. Fala com ele. O empresário, ele tá doido para comprar de você. Nós somos compradores. Mas por que que ele não compra de você? Porque você não oferece, porque você não vende. Então, até essas técnicas sutis de vender sem ser pego vendendo, sem parecer chato, né? Antigamente, né, as pessoas perguntavam: o que que seu filho faz? Meu filho é engenheiro, meu filho é médico. E o seu, o que que seu filho faz? Meu filho é vendedor, tadinho, não estudou, né? Cara, mudou. Mudou. Os maiores bilionários conhecidos da minha vida hoje, incluindo o Flávio Augusto, é vendedor. Pergunta ele o que ele faz. Se ele é empresário. Não, ele é vendedor, né? Então, se você souber vender, cara, você não tem limite para faturamento, né? Você vende tudo. Eu lembro que o meu primeiro gestor de tráfego, posso contar essa história aqui? Tem tempo? Claro, O meu claro. primeiro gestor de tráfego, eu fui fazer uma entrevista com eles, eu selecionei alguns no Orkana, e aí eu falei, irmão, me fala o seguinte, qual foi o principal produto que você vendeu, assim, o mais exótico que você vendeu, o mais difícil, e quantas vendas você fez? Aí um monte de gente falando, um monte de curso, tal, tudo na área da educação, tinha que ser curso, né? Que é o produto que ele ia vender meu. Vender roupinha da Shein e tal, isso aí é mole. Aí ele falou assim, cara, eu vendi curso de massagem Xantala em gato. Aí eu falei, pô, tu sabe o que é isso? Cara, a pessoa que era o expert, o criador do curso, ele gravou, ele teve a pachorra de se gravar explicando a técnica de fazer Xantala na cabeça do gato. Era uma técnica de massagem na cabeça do gato, que o gato ficava quietinho, dormia, mansinho e tal. Xantala em gato. Eu falei, porra, impossível alguém comprar essa porra. Ninguém vai comprar esse negócio. Falei, tu vendeu isso? Ele falou, vendi 30 cursos. Eu falei, tá contratado. Irmão, se tu vendeu curso pra fazer Xantala em gato, tu vai vender meu curso, cara, eu sou pica em tributário. E, de fato, o meu primeiro milhão não veio com consultoria tributária, veio vendendo curso na internet, tá? Tem a plaquinha lá da Hotmart, então eu vendendo curso de CMS, curso de legislação tributária. Então eu vendi muito curso, e esse cara foi meu gestor de tráfego, hoje ele tá comigo. Tem isso também, né? As pessoas que te fizeram chegar aos primeiros 100 mil, pode não ser as pessoas que vão te fazer chegar a 1 milhão. O conhecimento que você adquiriu até hoje não quer dizer que vai te levar até a próxima etapa. Mas eu nunca esqueço de onde eu vim, das minhas origens, e também não deixo para trás quem me ajudou. Esse cara, ali na competência técnica dele, ele hoje é meu sócio. Independente de ele participar de eu fazer tráfego ou não, quando eu vendo mentoria não tem tráfego. A mentoria custa 60 mil reais. Eu tenho que ligar para um por um, quem se habilitou, quem tem perfil, explicar e oferecer e vender. É zero tráfego, mas ele recebe percentual das mentorias. Porque sem os funis, os canais de aquisição, eu não chegaria na posição que eu estou até hoje. Então, assim, eu não deixo ninguém para trás. E fica outra dica, né? Não tenta fazer tudo sozinho, você não vai conseguir, vai se matar, tá? E não deixa ninguém para trás, porque quando você é desleal com alguém, a vida vai ser desleal com você. Eu acredito muito que devolve. O estudo devolve, a vida também devolve. Então foi assim que comecei meu primeiro milhão. Eu fiz dessa forma, vendendo curso na internet com um cara que era expert em vender massagem para Chantal em gato. Muito bom, olha, eu vou guardar essa história e vou contar, tá? Porque eu nem sabia o que era Chantala, muito menos que tinha gato O nome envolvido dele e é menos Rodrigo, ainda que tem curso. e tem curso, e que alguém compra esse curso. E que alguém compra isso, mas muito bacana, muito bacana. Bem, o QR Code está aqui na tela, o que eu posso te falar é o seguinte: o conhecimento que falta para você poder se tornar um profissional tributarista ou você ir para a próxima faixa, talvez você já é um profissional tributarista, mas ainda está na casa aí dos 6 dígitos anuais e quer ir agora para os 7 dígitos. Com certeza, as chaves que você vai desbloquear nesse evento
vão fazer com que você alcance esse nível que você quer. E quanto mais você postergar, porque você já tem consciência que você precisa, quanto mais você postergar essa conversão, quanto mais você postergar, de fato, meter a mão e resolver isso e se dedicar na sua própria vida, indo no evento, mais tempo vai demorar para você conseguir ter o resultado que você já poderia ter tido. Bacana? André, seguinte, obrigado pela conversa, mas eu quero que, antes de você dar suas considerações finais, você deixe aqui um resumo da sua jornada em uma frase. Normalmente essa pergunta é difícil. O resumo de tudo que eu fiz até hoje em uma frase. Olha, o conhecimento gera autoridade, que gera escala de negócios. Então, assim, se eu for partir dos primórdios do início, a base de tudo é o conhecimento. Conhecimento te gera autoridade. Autoridade te gera negócios, negócios que escalam com inteligência. Esse para mim é o que faz sentido na minha vida hoje. E que eu faço na prática, e eu mostro para as pessoas na prática. Ó, além do QR Code, eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link, tá bom? Para você poder fazer a sua aplicação. Tem as redes sociais do André aqui também. André, obrigado pela conversa. Foi assim uma aula para todo mundo que ficou até o final aqui. E se você está aqui comigo, se essa conversa aqui fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com algum amigo que precisa ter acesso a tudo que foi desbloqueado aqui. E agora está contigo, André. Deixa as suas considerações finais. Maravilha, quero deixar aí, primeiro te agradecer pelo convite, prazer bater papo aí, cara, foi super legal. Eu amo falar sobre isso, se o podcast durar 5 horas, a gente ficaria aqui 5 horas falando sobre o tributário, porque é a minha vida, eu tenho uma paixão por isso. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida, quando eu estava namorando, a minha namorada falou: "Poxa, mas desliga um pouco, você tá aqui no final de semana". Falei: "É porque para a maioria das pessoas, o final de semana é para você desligar daquele trabalho quando ele é pesado para você". Vê se faz sentido isso. Quando ele é árduo, você reza pra chegar sexta-feira. Cara, eu pelo meu trabalho, seja lá o dia que for, eu trabalho domingo, mas quando eu quiser folgar segunda-feira eu vou à praia. Então, quando o meu trabalho me desperta tesão, porque eu vejo o resultado na vida das pessoas que eu gero e eu ganho dinheiro com isso, o trabalho não é pesado pra mim. Eu sinto prazer, às vezes, em atender um telefonema 9, 10 horas da noite, em chegar domingo e ter que fazer um cálculo ali pra pessoa. Então não tenho problemas, isso não é pesado para mim. Quando você descobre que isso faz parte da tua vida de maneira leve, nossa, aí você vive a vida de tributarista. E então para você, tributarista, eu quero deixar esse recado, tá? O game zerou, a reforma tributária, ela tá zerando o jogo e é visto como muitos aí como a tese do milênio, né? Por quê? Porque você pode, com base em uma decisão, mudar a geração, a vida das gerações futuras da sua que estão vindo por aí. Por quê? Porque não tem mais jurisprudência sobre isso, não tem julgado, não tem nada, tá começando do zero. O que que você precisa fazer? Estudar a lei que está lá posta para todo mundo e colar com as pessoas que são referência no mercado. Os tubarões nadam com tubarões, né? Existe dinheiro na mesa, existem oportunidades. Por mais que você não saiba fazer de cara, a primeira você faz em parceria, faz a segunda, você aprende, faz a terceira, faz teu nome, vai se crescendo no digital, vai criando sua autoridade, tá? E no final das contas, você vai ver que quando você menos esperar, você está no meio de um ecossistema já com um monte de relações, tá? Com base no ambiente que você vive, no network que você fez. E para você, empresário, tá? Olhem com carinho para quem está do lado de vocês e que está crescendo a empresa, o patrimônio de vocês. Muitas empresas que eu atendo, Gabriel, são empresas familiares. Às vezes eu começo atendendo o CNPJ e termino atendendo o CPF, fazendo um planejamento sucessório, uma holding. Por quê? Porque eu, de fato, eu entro na empresa do cara, eu conheço a esposa dele, eu conheço os filhos dele, tá? Se me chamar para churrasco na casa dele, eu vou também, que eu adoro o churrasco, tá? Porque eu quero entender como é que é o teu negócio. E se eu vislumbrar qualquer possibilidade de melhora do seu negócio, de crescimento, eu vou chegar lá e vou sentar na mesa com você e vou sugerir. Então, vocês, tanto o empresário como quem está querendo lucrar na área tributária e faturar honorários dignos, tá? Vocês estão a uma decisão aí de mudar a sua vida. Então, coragem para apertar o botão aí, para apertar no QR Code, para ousar. Vai lá e escuta o que eu tenho para te falar.
Se fizer sentido, você me fala. Se não, eu te devolvo o dinheiro, não tem problema nenhum. Eu não preciso mais trabalhar por dinheiro, eu trabalho por propósito. Propósito de mudar a vida das pessoas por meio da educação do que eu vivi. E isso tudo que eu fiz na minha vida, construir, foi em 3 anos, tá, Gabriel? Porque até 2022 eu era servidor público, eu não tinha R$ 1 guardado, né? Servidor público, você nunca vai ser pobre, mas você nunca vai ser rico. E de 2022 para cá, eu me aposentei, tenho minha independência geográfica, financeira, minha liberdade, tá? Mas eu continuo todos os dias vindo aqui, ó, nesse escritório, com meu tio Patinha lá atrás, aí, ó, que virou um mascote, tá? Porque eu venho pra cá, eu sento aqui e eu gero resultado na vida das pessoas, eu mudo a vida das pessoas. Então, isso é o que me motiva hoje e de verdade, cara, eu fico feliz de ter a oportunidade de poder falar isso aos 4 cantos aí, tá? E te agradeço mais uma vez por esse convite. Nada, foi um prazer te receber aqui. Como eu falei, você deu uma verdadeira aula. E não só isso, história de vida e inspiração para pessoas que querem seguir o caminho que você já trilhou. André, obrigado. Maravilha, forte abraço aí, valeu, Gabriel. Tamo junto, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.